Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre ondas sonoras. É o último tema dessa parte de oscilações e nós vamos falar sobre velocidade das ondas sonoras, relação entre deslocamento e a pressão. São duas formas diferentes, mas importantes, do mesmo assunto de ondas sonoras, né, como a gente descreve essas ondas, interferência das ondas sonoras, a intensidade do som, o nível, que é o decibel, os batimentos, e vamos finalizar com o efeito Doppler. Mas o que são ondas sonoras, né? As ondas sonoras são ondas longitudinais. Lembrando aqui que no capítulo anterior nós falamos de ondas transversais, foi o exemplo, foi ondas numa corda. E as ondas longitudinais, ela tem como característica que a velocidade de propagação das ondas vai no mesmo sentido do movimento dos elementos do fluido onde a onda está se propagando, né? Ou do meio em que a onda está se propagando. Então, pode ser essa onda, obviamente, se propagar em sólidos, líquidos e gases. E aqui a gente tem alguns exemplos, as ondas sísmicas, né? As ondas sonoras geradas pelo sistema de sonar, né? Que acontece dentro dos oceanos, e isso é usado o tempo todo por cientistas, pesquisadores, assim por diante. E um super bacana, gostoso aí, que é o caso das ondas sonoras, né, criadas aí pelas orquestras de música e tudo mais. Então, nesta figura a gente vê uma pequena representação do que seria uma onda longitudinal, uma onda sonora, que a gente tem a fonte, nesse ponto S, emitindo então a onda sonora, né? E a propagação é longitudinal, como a gente vê aí pelo exemplo. A gente vê também as frentes de ondas em torno do ponto S, que é a fonte, né? E em cada um dos pontos, esse meio aonde essa onda está se propagando, os elementos deste meio podem se movimentar tanto para frente quanto para trás, num movimento harmônico simples. Então aqui são os rays, né? No inglês rays, wavefront é as frentes de onda. Vale lembrar que nós assumimos, né, que o meio aonde essa onda está propagando é isotrópico, ou seja, a onda propaga com a mesma velocidade em todas as direções, tá? Então, o que acontece é que esse movimento vai ser uniforme, as frentes de onda serão esferas concêntricas, né, centradas nesse ponto S, que é o ponto aonde está localizada a fonte. Para falar então da velocidade dessa onda sonora se propagando nesses meios aí, por exemplo, no fluido, a gente vai precisar entender como que se relaciona a pressão e o volume de cada elemento que compõe esse meio onde essa onda está se propagando. Então, nós vamos definir aqui inicialmente uma grandeza chamada módulo de Book, que está relacionada com a pressão e o volume de cada um dos elementos, moléculas, átomos que compõem aí o ambiente, né? O fluido, o gás, que essa onda sonora está se movendo. Então, nessa figura aqui tem exemplo de um dos elementos, né? Pode ser uma molécula, um gás, né? Que possui um determinado volume, tá? E se a gente pensar o que acontece quando aumenta-se a pressão sobre essa partícula, esse objeto, a gente percebe que a consequência é a variação de um volume. Aumento de pressão, diminuição do volume. Então, eu vou estudar e chamar esse módulo de Book a relação existente entre essas duas grandezas, pressão e volume. Então, um módulo de Book nada mais é do que a razão entre a variação dessa pressão sobre a variação relativa do volume
que essa partícula vai sofrer em razão da ação dessa pressão, tá? Lembrando que quanto maior for a pressão, se a pressão for positiva, for grande, né, se a variação for positiva, a gente vai ter uma variação negativa de volume, o volume vai diminuir. Então, nesse sentido aí, pensa-se então, nessa expressão, a gente inclui um sinal negativo. Lembrando que o módulo de Boole, então, em termos de unidade, vai ser dado em Pascal, tá bom? Da mesma forma que nós trabalhamos com a velocidade da onda na corda, a gente também pode determinar a velocidade do som em um determinado meio. Lá, a velocidade da onda na corda dependia da tensão da corda. Então, era só lembrar, no caso do violão, né? Um exemplo bastante interessante, a gente vê que cada corda do violão tem uma densidade diferente. Uma corda é mais grossa do que a outra, a gente observa isso. E na hora de afinar o violão, para ter a nota musical que a gente deseja, a gente aperta, né? Eu esqueci aqui o nomezinho dessa parte do violão, mas aumentamos a tensão ou diminuímos a tensão para poder afinar o violão, né? Cada uma das cordas, um som que são característicos do violão, tá? E aí, nesse sentido, a gente trabalha lá com a tensão. Lá nós tínhamos a tensão no numerador e a densidade da corda no denominador. Aqui a gente vai ter algo muito semelhante. Essa aqui é a velocidade do som, né? Percebe-se que também depende da densidade do fluido, ou do meio onde essa onda está se propagando, no caso, uma densidade volumétrica, e depende aqui desse módulo de Boole que nós acabamos de falar. Então, quanto maior for o módulo de Boole, maior vai ser a velocidade da onda sonora. Quanto maior a densidade, menor vai ser essa velocidade, tá? Então, lembrando vocês aqui, duas observações importantes com relação a esse assunto. Primeiro, é que se eu pegar essa expressão aqui e escrevê-la em termos dessa variação de volume, eu vejo que quanto maior o valor de B, menor vai ser menos compressível o meu fluido, certo? Então, consequentemente, se eu tenho um fluido que é muito compressível, né, eu vou ter um valor de B menor e, consequentemente, uma velocidade menor. Então, aqueles fluidos mais compressíveis terão uma velocidade do som menor, quando o som se movimenta nesse fluido. Uma outra questão é o que eu disse realmente, aqui repito, a densidade. Quanto maior a densidade desse fluido, menor será a velocidade de propagação também. Essa tabela, então, mostra os valores da velocidade do som para meios diferentes. Aqui a gente tem alguns exemplos de elementos no estado gasoso, no estado líquido e no estado sólido. A gente vê pelos valores que a velocidade em metros por segundo desses elementos, alguns elementos, né, representativos aqui no estado sólido, líquido e gás, no sólido a gente vê que a velocidade é maior, percebem aqui pelos valores. No caso da água, o que a gente tem é o seguinte, a densidade da água é 1000 vezes maior do que a densidade do ar, comparando esses dois fluidos, tá? E o módulo de Boole é 1000 vezes maior do que a velocidade, repito, o módulo de Boole da água é 1000 vezes maior do que a do ar. Então, se a gente comparar aqui o ar e a água, a gente vai ver que a velocidade, né, do som na água é mais ou menos 4 vezes mais do que no ar. Ok, e o que acontece, então, para a produção do som, né? Supondo agora eu aqui falando, o que está acontecendo na realidade, né, para a transmissão do meu som para alguém que está lá no fundo dessa sala, está me ouvindo? Como é que isso acontece, né? Então, a sala aqui está sendo representada nessa figura por essa região. É limitada a parede na parte superior, né, o que é o teto, a parede na parte inferior, que na verdade é o solo, né? E aqui a gente tem essa camada de ar que fica aqui entre mim e a pessoa que está no fundo dessa sala. Então, as moléculas de ar, né, por causa da variação da frequência da minha voz, né,
Essa frequência vai fazer com que oscila as moléculas mais próximas do ar, né? Isso, consequentemente, vai acontecer ao longo dessa sala, iniciando desse ponto até o final dela, fazendo com que uma porção dessa região comece a se movimentar com uma determinada velocidade. Então, a gente vai ver que essas moléculas vão ser empurradas, oscilando, né, para um lado e para o outro, e vão ter regiões que, em determinados momentos, vai ter maior concentração de moléculas, e em outros momentos, menos concentração. Então, vai ter tipo uma contração em uma determinada região, que está sendo representada aqui por essa cor azul, que eu chamo de pulso, e uma região onde vai ter menos concentração de moléculas de ar, que aí vai ser a região de expansão. A gente pode perceber que, se analisar o momento, por exemplo, que as moléculas se aproximam mais de uma região e que fica uma maior concentração de moléculas ali, que você vai ter um aumento de pressão naquela região, tá? Então, por exemplo, essa porção aqui, ó, desse lado de cá, vai ter uma determinada pressão e vai estar a um determinado volume, né? A região onde vai concentrar maior molécula, no entanto, vai ter uma pressão ligeiramente maior, né, acrescida de um ΔP de pressão e, consequentemente, de volume. Então, vai ter uma alteração dessas duas grandezas, né? Dessas duas, pressão e volume. Por isso que o módulo de Book está aí relacionado aí com a gente, porque ele relaciona exatamente essas duas grandezas. Então, qualquer região que aqui, por exemplo, essa, seja do ladinho, ou esteja adjacente dessa região de maior concentração de moléculas, a gente vai ver que uma porção, por exemplo, essa, imediatamente próxima, né, a essa região do pulso, que está representada nessa figura aqui novamente, ela vai sofrer maior pressão aqui do que desse lado de cá. Então, vai haver regiões de maior pressão, regiões de menor pressão. É o que a gente observa aqui nessa figura. Percebem? Regiões aqui de maior concentração de moléculas de ar, que a gente chama de compressão, é a região de maior pressão, de fato, e essa região aqui intermediária, que vai ter menor concentração de moléculas de ar, que é essa região de expansão aqui. Então, todas essas moléculas vão estar, então, movimentando, que eu poderia descrever esse movimento em termos de movimento harmônico simples, em torno de uma posição de equilíbrio, que é o que está representado aqui nessa região. Então, como elas vão se movimentar, e dependendo do que as moléculas adjacentes estão fazendo, se elas todas forem para uma única região, você vai ter maior concentração ali de moléculas, você vai ter essa região de compressão, você vai ter essa região com maior pressão ali naquele ponto. Se ela saiu de lá e veio para cá, se essa saiu de lá e veio para cá, aqui, esse lado, por exemplo, tem menor concentração, vai ser, então, menor pressão, de fato, e constitui essa região de expansão. Da mesma forma em que a gente analisou para ondas transversais, lá no capítulo anterior, como é que, em intervalos diferentes, né, como é que se comportava, como é que era a função de onda, né? Como era a equação de onda, né, para cada intervalo de tempo diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui nesse slide o que vai acontecer para ondas sonoras, essas ondas longitudinais. E vocês vão perceber que é a mesma situação, tá? É algo muito semelhante. Então, essa figura aqui mostra uma região fechada em um ponto por êmbolos, tá vendo? Aqui foram tomadas observações em vários intervalos possíveis, correspondendo a 1/8 do período de oscilação desse sistema. Ou seja, um êmbolo vai, pressiona e volta na mesma posição. Então, essa posição no instante t igual a 0 aqui. Está aqui o êmbolo, observe que depois de um período, de um tempo correspondente a um período, ele volta na mesma posição. Então, são mostrados aqui várias situações intermediárias em termos de tempo, tá? E aí, aqui está a molécula de ar, né? Que as moléculas de ar nessa região, no interior, e que está, então, sofrendo essas ondas longitudinais passando aqui por essas regiões e a gente observando em cada tempo diferente. Então, esse êmbolo aqui, ele está se movimentando num movimento harmônico simples,
Então, está indo nessa direção o movimento. Então, só para fazer um paralelo, lá atrás, nas ondas transversais, eu vou pegar o exemplo da corda. Quando o pulso passava pela corda, cada elemento da corda movimentava-se perpendicularmente, né? Nesse sentido aqui que está o meu dedo. Esse caso, não, ele vai nessa direção, tá? Na horizontal. Então, cada elemento que vai, então, se movimentar nessa direção, no movimento harmônico simples, podemos aproximar dessa forma, tá? E aí, cada uma das partículas, e no caso aqui foram selecionadas duas, para a gente mostrar como é que elas estão mudando de posição à medida que o tempo passa, tá? Então, por exemplo, essa aqui, vocês estão vendo, ela vai e volta na mesma posição. Essa daqui sai desse ponto, vem para cá, passa na posição de equilíbrio da metade do tempo e volta para cá. Estão vendo? Então, essas duas partículas no meio, há um comprimento de onda de distância entre elas, ok? E aí, a gente observa aqui que essas regiões mais escuras, que são as regiões de maior compressão, maior pressão, né? Elas também se movimentam, olha, ao longo do tempo, percebem? Descrevendo essa linha tracejada que está aqui, tá? Então, as partículas oscilam com um comprimento de amplitude A e a onda avança, né? De acordo com um comprimento de onda no intervalo de um período. Então, como a gente poderia descrever matematicamente a posição ou a equação, né, que descreve na forma de posição, então podemos descrever o deslocamento, né, em termos da posição x e do tempo t. Então a gente tem essa equação aqui relacionada com o deslocamento, né, S de x de t. Essa aqui é a amplitude do deslocamento. E aqui, como é um sistema em que vai e volta na mesma posição, você tem esse caráter periódico aí. Então, nós temos, por consequência, a função que melhor descreve matematicamente isso é as funções trigonométricas. Então, aparece aqui um cosseno com, então, informação sobre a frequência, né, e o comprimento de onda. Então, kx menos ômega t. Então, de forma muito semelhante com o que aconteceu no capítulo anterior para ondas transversais, tá? O que aparece aqui de novidade para nós é que a gente pode falar em termos da posição das partículas, né, nesse fluido que estão aí se movimentando em função da frequência de uma onda sonora, né? E a gente tem também o caso descrever isso também em termos da pressão, porque você vai ter, então, que a pressão naquele ponto ali oscila também sobre um valor estático. A pressão também muda, a pressão uma hora aumenta, a pressão uma hora diminui, e de uma forma cíclica. Só que o que acontece aqui é que a periodicidade, de fato, continua aparecendo, mas ela é escrita como uma função seno, tá? Porque os efeitos são diferenciados, né? Os efeitos observáveis contrário um em relação ao outro. Então, nós temos duas formas diferentes de tratar essa situação e você pode escolher ou por uma ou por outra, não importa, a descrição física só vai ser alterada, porque ao invés de você falar em deslocamento, você vai falar em pressão, e aí fica a critério do estudo de vocês, ou se não for na questão prática de solução de exercícios, pode ser que uma hora peça na forma de deslocamento, pode ser que na hora peça em termos da pressão. Só gostaria de adicionar aqui uma pequena informação, que a gente tem aqui a amplitude do deslocamento, né, que é SM, pode atingir seu valor máximo SM aí nesse processo. Em termos da pressão, você tem uma variação de pressão máxima que está aqui, só que as duas estão conectadas entre si por algumas variáveis físicas, né? Então, a amplitude máxima de pressão está relacionada com a posição máxima de pressão da seguinte forma: a razão de uma pela outra é a velocidade da onda, a frequência, né? E, aliás, a densidade, desculpa, e a frequência angular. Então, lembrando, então, que a variação de pressão e deslocamento tem uma diferença de fase de 90 graus, que é
é notada, é clara aqui, pela função cosseno e seno adotada em cada uma das expressões. Sabe-se que o cosseno o seno são diferentes um do outro de uma constante de fase igual a 90 graus π sobre 2, tá bom? Aqui nessa figura, a gente observa bem a relação existente entre o deslocamento e a pressão, tá? E um desenhozinho do que acontece com as partículas dentro desse ar, desse fluido aí que está dentro dessa regiãozinha. Então, olha só, nesse primeiro gráfico a gente mostra um gráfico do deslocamento em função da posição x no instante t igual a 0. Esse aqui é o gráfico da flutuação da pressão da posição x genérica em função do tempo. No caso aqui, o tempo escolhido foi igual a 0. Então, agora no gráfico, né, que a gente tem do deslocamento e da flutuação, a gente vai conseguir perceber muito bem aqui o que é que está acontecendo, né, através do gráfico e através desse desenho. Então, aqui lembrando que esses são os pontinhos brancos, né, que representam, então, cada partícula que compõe o fluido, onde essa onda está se propagando, tá, quando eles estão parados. E aqui, quando eles estão se movimentando. Então, dá para a gente ver bem a setinha aqui. E aí, nesse caso, nesse intervalo aqui desse gráfico, onde y é maior do que 0, essa primeira parte, né? A gente, então, percebe que as moléculas, elas vão tender a se deslocar, né, para um ponto de equilíbrio, tá? Nesse que vai ser esse ponto que está aqui. E o que a gente observa? Quando elas se deslocam para um ponto de equilíbrio, a gente vai ver que vai aumentar o número de moléculas naquela região, consequentemente vai aumentar a pressão naquele ponto, né? E aí gera essas regiões aqui, olha, do gráfico da pressão, que representa a compressão, onde as partículas se juntam e a pressão é mais positiva. Mas quando elas se juntam desse lado de cá, essas regiões aqui vão ficando sem partículas e correspondem, então, às regiões de menor pressão, que é o que acontece aqui, olha, esse ponto aqui no gráfico da pressão, esse ponto que está aqui no gráfico da pressão. E aí são as regiões de expansão, as partículas se separam, a pressão é mais negativa aqui nesse ponto.